Fala galera, Pacal na área. Enquanto o caos aí toma conta, né, da indecisão se essa prova vai ser dia 9 ou não, a gente continua aqui firme na nossa pegada, fazendo aí o que tem que ser feito. Uma hora essa prova vai sair e o que importa é se você vai estar preparado quando isso acontecer, tá bom? Então vamos aí para mais duas questõezinhas, tá? Rumo aí a esses pontos extras, né, que a gente tem que garantir lá na nossa provinha, tá bom? Então, duas questõezinhas aí, dessa vez leis de Newton é a pegada, tá? Para que a gente possa ficar afiado nesse assunto aí com esses pontos que podem fazer toda a diferença. Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, dois blocos A e B, como você vê aí na figura, ligados por uma corda de massa desprezível. Com relação a isso aqui, galera, ó, praticamente sempre vai acontecer, tá? Massa desprezível. Por quê? Porque em outro nível, essa massa, essa corda tem massa, e se ela tem massa, ela vai acabar tendo peso. Aqui pra gente só interessa o peso dos blocos, tá? Então esse termo aí sempre vai aparecer, tá? Conforme ilustrado na figura. Considere que a polia também tem massa desprezível, ó. Tanto a polia tem massa desprezível, como você também vai desprezar o atrito da corda na polia, tá? Em outro nível isso é considerado. Para a gente pode ficar despreocupado, porque isso sempre vai acontecer. O que pode ocorrer é atrito entre o bloco e a superfície. Atrito entre a corda e a polia, aí jamais, não nos pertence, tá? Julgue os itens a seguir. Então ele quer que você diga na 86, ó, sobre a força normal. Vamos já encontrar essa normal aí, se ela tem realmente esse valor aqui, ó, que ele deu na questão ou não. E na 87 ele quer que a gente diga o que? A massa do bloco B, ó. Lá no final, ó, a massa do bloco B deve ser igual a tararã. E aí, como é que a gente faz isso? Acompanhe comigo, para poder não ficar apertado, eu coloquei aqui a nossa figura em um outro slide para que fique mais fácil você visualizar comigo quais são as forças que estão atuando. Vamos lá. Primeiro grande passo, galera, se cair alguma questão sobre lei de Newton, é exatamente você colocar as forças, tá? Então eu tenho aqui o peso de A sempre para baixo. Como eu tenho fio, eu vou ter tração. E a tração, meus amigos, você sempre vai desenhar saindo dos blocos, tá? Ó, aqui, ó. Por exemplo, está aqui a tração, aqui é o mesmo fio, e como é o mesmo fio, essa tração vai estar aqui do outro lado, e como eu lhe disse, sempre desenha saindo dos blocos, tá? São aqui as forças atuando. Por que eu coloquei de vermelho? Para que você perceba que essas duas trações aí são iguais. Enquanto você estiver no mesmo fio, a força é a mesma, tá? Aqui você vai ter, ó, o peso do bloco B. Repare que o peso é sempre vertical e para baixo, peso do bloco B. E aqui eu terei a normal de B, que ela é sempre perpendicular à superfície. Pronto, praticamente são as forças que estão atuando, ó. Perceba que a nossa situação, deixa eu ver, pronto, bem aqui, ó, ele fala, ó, que não existe atrito, ó, não existe atrito entre o corpo B e o plano. Então essa situação é uma situação totalmente sem atrito, tá? Então o que a gente pode afirmar? Que as únicas forças que estão atuando nessa situação são essas aqui, tá? Por favor, não vá considerar, porque esse peso de B a gente vai ter que decompor. E algumas pessoas acham que você tem que contabilizar essas forças. Por exemplo, na hora que eu colocar aqui, ó, o peso de B no eixo Y, aqui, ó, peso de B no eixo Y, na verdade isso aqui não é uma força a mais, isso é uma parte do peso de B. Você está transformando o peso de B em duas outras forças, está encontrando aqui duas componentes que elas vão servir para poder facilitar a nossa conta. Então não são duas novas forças, tá? As forças que você tem são todas essas, com exceção do PBX e o PBY, tá? Cuidado aí. Esse ângulo aqui, galera, ó, esse ângulo θ bem aqui, ele sempre pode vir bem para cá, ó. Sempre, tá? Entre o peso e PY, sempre. Existe uma demonstração, mas isso aí não vai interessar para a gente, tá? Para que isso? Para que você perceba que o peso de B no eixo X, ele vai ser dado por PB vezes. Perceba que PBX ele não está colado com PB, ó, tá? Ele está separado. Se ele está separado, ele vai usar o seno de
θ, tá? Bem aqui vale θ também, ó, esse mesmo θ aqui, ó. Enquanto que o PBY, ele está colado com o ângulo. Perceba bem aqui, ó, que ele está, ó, colado com o peso de B, ó. PBY está colado com o ângulo, né? Então eu vou dizer que vai ser vezes cosseno de θ. Na hora que você faz isso daqui, meu querido, a gente pode, sem medo, vou fazer o seguinte, ó, vou deletar esse peso de B aqui, ó. É como se ele não existisse mais. Por quê? Porque você substituiu por essas duas componentes aqui, ó, PBY e PBX. Aí fica fácil. Por que fica fácil? Porque agora você pode dizer que o valor da normal ela vai ser a própria PBY. Essa componente aqui para cima, ela vai ser igual a essa componente aqui, ó, tá? Porque está na mesma direção que ela. Beleza, e quem é PBY? É PB vezes, já colocamos lá embaixo, ó, seno de θ. Então nós podemos, PBY é cosseno de θ, perdão. Deixa eu apagar aqui, PB vezes cosseno de θ. Então vai ficar, normal é igual, quem é o peso de B? É a massa de B vezes a gravidade vezes o cosseno de θ. Essa daqui vai ser, aliás, esse daqui vai ser o valor da normal, tá bom? E aí a gente já pode pegar, ó, a nossa primeira assertiva, a 86, ele diz o seguinte, ó, a força normal que atua sobre o bloco B é dada pela relação normal igual a MBG seno de θ. Aqui é onde está o erro da questão, tá? Na verdade, ele é vezes cosseno de θ. Então, questão 86 é errada por conta disso. 87, ele disse que não tem atrito, muito bem. Não tem atrito, que o corpo A tem massa de 10 kg e o corpo B, ele quer saber o corpo B, deu o ângulo, ó, bacana, ó, o ângulo 30 graus, e ele quer essa condição aqui que é importantíssima, ó, que ele fique em repouso. O que significa dizer ficar em repouso? Vamos lá voltar para o nosso slide. Ficar em repouso, vou pegar aqui o azul, ficar em repouso significa dizer que a força resultante vai ser igual a zero, ó. E a resultante ser igual a zero, das duas uma, ou não existem forças, ou se existem elas se anulam. A gente está vendo aí nessa questão que elas se anulam, né? Aliás, que elas existem, então se elas existem, elas se anulam. Essa daqui, eu já sei que ela vai ser igual a essa, perfeito. Posso dizer, ó, que PBX vai ser igual a T. Porém, o mesmo T, essa força aqui, ó, PBX, vai ser igual a essa, já que a resultante é nula. E lá no outro bloco, a gente pode dizer, ó, que T vai ser igual ao peso de A. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar sem medo? Se o peso de B no eixo X, né, a componente do peso de B no eixo X, é igual à tração, e essa mesma tração é igual ao peso de A, fica fácil você visualizar que PBX vai ser igual ao peso de A. Agora, meu amigo, é fogo no parquinho, é só substituir aqui, ó. O peso de B no eixo X vai ser MB vezes G vezes seno de 30, né? Já que ele falou que nosso ângulo aí 30 graus. E o peso de A é a massa de A vezes gravidade. Podemos pegar aqui a gravidade e cancelar, ó, e aí substituir simplesmente por massa de B. Ele deu a de B ou ele deu a de A? Ele deu a massa de A, 10 kg. Massa de A, 10 kg. Então, ele quer saber a massa de B. Vezes seno de 30, que é 1/2, isso vai ser igual a massa de A, que vale 10 kg. Portanto, a massa de B será 20 kg, com certeza, tá? Esse aqui é o valor da massa. Acabamos de encontrar o valor da massa. Vamos lá para a assertiva, o que é que ele diz? A massa do bloco B será 5 kg. Perceba que o bloco B é esse aqui, ó, 5 kg. E ele está dizendo, aliás, ele está dizendo que vale 5 e nós encontramos que vale 20 kg na verdade. Portanto, nossa questãozinha está errada também. Porém, galera, é aqui onde mora o detalhe, tá? Para você não perder tempo na sua próxima prova. Perceba que o bloco A, deixa eu ver aqui se é o bloco A mesmo, é exatamente,
O bloco A, ele está totalmente na vertical, enquanto que o bloco B está aqui inclinado. Para esse cara aqui, conseguir sustentar esse, jamais ele poderia ter um peso pelo menos igual a esse. Com certeza teria que ser maior. Por quê? Porque aqui, ó, na hora que esse cara está inclinado, a componente que está puxando para cá, ela tem que ser pelo menos igual ao peso desse outro lado aqui, ó. Só que do jeito que ele está aqui, essa componente que está para baixo, ela tem um valor que é menor do que o peso total dele, é só uma parte do peso. Então esse cara aqui jamais poderia ter um peso sequer igual ao do peso de A. Ele teria que ter com certeza um valor maior. Então essa questão aí que a gente pegou, ó, que é a questão de número 87, com certeza você poderia ter matado sem ter feito uma conta. Se ele tivesse dado um número maior do que 10 kg, aí sim, eu ia atrás de fazer a conta para poder saber realmente qual era o valor. Mas na hora que ele botou que a massa do B deve ser 5, automaticamente você já poderia ter dito que é errado. Você percebe que o bloco B está inclinado, então para poder ele sustentar um outro que está pendurado, ele tem que ter um peso muito maior do que o peso do outro que está realmente pendurado na vertical, tá? Então com certeza a gente poderia dizer aí, tá, que esse nosso bloco B teria uma massa com certeza superior, né, a 10 kg. E aí nós encontramos o valor correto, que vale 20 kg, fazendo com que as duas questõezinhas estejam erradas, tá bom? Galera, terminamos aqui mais duas questõezinhas. Estamos chegando aí, ó, perceba que nós estamos caminhando para 100 questões, tá? Já temos aqui, já preparei o material do dia 27, aliás, do dia 28, perdão, já aguardo você para mais soluções amanhã, tá bom? Forte abraço, bons estudos e vamos que vamos. Valeu, galera!